Nosso evangelho de hoje é Mateus 17, de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou a Simão: Que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Paga então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Estamos diante do segundo anúncio da paixão. É a primeira parte do texto de hoje. Diante de si, Jesus tem uma realidade de sofrimento e de morte permitida por Deus, conforme seu plano de salvação. Jesus entende o futuro que o espera e, mesmo sendo um cálice muito difícil, não teme fazer de si mesmo uma entrega redentora. Em Jerusalém, dar-se-á seu julgamento e condenação e sua morte fora da cidade. Será condenado, do ponto de vista histórico-político, pelos líderes religiosos e políticos. Mas, na verdade, teologicamente falando, foi por causa dos nossos pecados. Pois bem, aos poucos, Jesus vai preparando seus discípulos tanto para o enfrentamento de sua morte, como também para o futuro deles, como seguidores seus, que certamente irão padecer do mesmo desprezo. Na segunda parte, vemos o problema do imposto do templo. A pergunta: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Ao que Pedro responde: sim, paga. Não é que Pedro tenha dado uma resposta barata, certamente ele já percebeu isso, né? Jesus já deve ter feito isso outras vezes. Pois bem, antes de tudo, nesse texto, enfatiza-se a filiação de Jesus. Esse é o primeiro olhar, né? Ele é o filho do Senhor do templo e tem plena consciência disso. Além disso, com essa pergunta tem-se início o discurso sobre a verdadeira liberdade. Quem é livre? Quem paga imposto não possui liberdade, somente os filhos são livres. Os poderosos não querem uma sociedade filial, mas subordinada aos seus interesses econômicos. Mesmo sendo da mesma sociedade, são todos estranhos, e o texto enfatiza o modo como tratam o Filho de Deus, como um estranho. Jesus traz consigo a possibilidade do retorno à casa do Pai, lugar da filiação. Todos são chamados a serem filhos através do Filho, chamados à herança. Pois bem, Jesus, reivindicando a filiação dele em particular e a dos discípulos por causa dele, quer que nem ele e nem seus discípulos entrem na regra geral dos impostos, que não sejam submetidos a essa obrigação pelo fato mesmo de serem filhos do Senhor do templo. Agora, também é bem verdade que não se trata aqui de se colocar contra aquilo que se deve fazer para o bem do templo, ou então para o bem do município, do estado, ou de um país. Claro que todo mundo tem que se juntar para organizar o país. O texto é utilizado aqui para mostrar outra coisa para além dessa realidade, que inclusive serve muito para a corrupção, porque foge do seu objetivo. E os filhos estão livres disso, né? Depois a observação de Jesus: mas
para não escandalizar essa gente, pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Pois bem, Jesus submete-se às leis do mundo, dá o exemplo e apresenta-se de modo real, histórico, lidando com realidades concretas próprias desse mundo. Depois de observar aquela pesca, algo assim inédito. Ele, de fato, se fez carne, assumiu nossa história e submeteu-se às leis humanas. Por outro lado, ensina a verdade sobre ele que, mediante uma citação de embelezamento, revela o quanto ele está unido ao Senhor do Universo, ao Pai, que lhe concede, ou que concede a ele e a Pedro a moeda de pagamento. Assim é possível observar que o templo do Senhor não se encontra no cumprimento da vontade de Deus. Somente Jesus, o Filho, pode conduzi-lo ao seu mais puro significado e objetivo. O templo se encontra corrompido, preso ao dinheiro, explorando até mesmo os filhos do Senhor dele. Somente a partir de Jesus haverá libertação, pois somente por ele todos poderão se tornar filhos e, por isso mesmo, livres de toda e qualquer exploração na casa de Deus. Poderíamos relacionar esse texto ao dízimo? Bom, é possível. Apesar de não ser essa a intenção do texto, de qualquer modo, o lugar religioso vive financeiramente na dependência das ofertas dos fiéis. Nesse caso, para a sustentação do templo e de tudo que o constitui e das obras de caridade, o dízimo é a forma estabelecida e biblicamente recomendada e, conforme citação acima, o próprio Jesus também o ofertou por ele e por Pedro. Outro ponto a ser explorado, também no texto, é o da providência divina. Jesus ordena que Pedro vá pescar no primeiro peixe encontrará a moeda do imposto, o que de fato ocorreu. Pois bem, mesmo que pareça não ter sentido encontrar moeda em peixe, obedecer à palavra de Deus é o caminho seguro da verdadeira realização. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.